ocupar 10 secretarias. Eu conheço aquela casa, né? Sobre o PSD, chamado pelo deputado Paulderney Avelino de partido pit stop, e eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê, e sobre essa polêmica do monotrilho e dos aeroportos que tem pautado aí as discussões em relação à Copa do Mundo. Bem, na cidade de Manaus, a polêmica da semana foi o fato do prefeito Amazonino Mendes alugar a casa do seu amigo e fiel escudeiro, que inclusive viajou com ele para a França na última viagem, Paulo Figueiredo, um advogado, uma pessoa culta, foi meu professor, agora que tem tido uma prática muito diferente do que escreve. Inclusive tem uma coluna bonita dele hoje no jornal, em um dos jornais de Manaus, no Jornal Diário do Amazonas, as suas colunas sempre falando de ética, de moralidade, de correção na atividade da vida pública. Professor Paulo, esse aluguel aí não é coerente com o que o senhor escreve e prega na sua vida. Tenho muito respeito pelo senhor, mas pisou na bola. E mais ainda o prefeito, que aluga a casa de um amigo para virar o seu gabinete. Eu conheço ali a casa e ali não tem lugar para estacionamento, ali não cabem 10 secretarias. Na verdade, vai parecendo mais que o prefeito queria dar uma mesada para o amigo dele e encontrou o caminho de dar uma mesada para o seu amigo Paulo Figueiredo. Então, todo mês, seu amigo Paulo Figueiredo receberá R$18 mil pelo aluguel daquela casa. Isso é uma vergonha para o prefeito e é uma vergonha para o senhor também, professor Paulo Figueiredo. Tenho muito respeito pelo senhor, mas o senhor, para ser coerente com o que prega, com o que escreve, deveria renunciar esses R$18 mil, certo? Então fica aí, ainda dá tempo, professor. Quero falar aqui também do PSD, né? Anunciado como uma grande bomba atômica na política local, mas que no final virou um estalinho, né? Virou como a gente chamava na nossa juventude, como era o nome do estalinho? José, peido de velha. Anunciado como uma bomba atômica e que virou um peido de velha diante da ação do PPS. Eu acho que quem definiu até aqui quem definiu melhor o que significa esse novo partido, o PSD, foi o deputado federal Paulderney Avelino, que numa entrevista disse que o PSD era um partido pit stop. E eu explico por quê. O PSD foi criado como partido novo com o objetivo de burlar a lei da infidelidade partidária, porque a lei autoriza que você mude de partido se for para aderir a um partido novo. Agora, o mais engraçado é o seguinte, que o PSD, por força de orientações do direito eleitoral, vai ter que disputar a eleição de 2012 e provavelmente após a eleição de 2012 vai se fundir com alguém. Portanto, o PSB é criado como um partido novo para possibilitar que as pessoas migrem para ele sem perder o seu mandato e após a eleição se funde com alguém. Quando se fundir com alguém, ele autoriza qualquer um a sair dele e ir para outra. Portanto, por isso é um partido pit stop. Agora todo mundo pode entrar e depois da eleição de 2012 todo mundo pode sair. Nós temos que parar com essa brincadeira, com essa palhaçada partidária no nosso país. Partido tem que ser construído em torno de mínimos princípios ideológicos, políticos, de uma linha política. E o que une o PSD não é nenhum princípio ideológico, e sim a bajulação. Eu ouvi, inclusive, parlamentares dizendo o seguinte: não, é o partido do governador e para onde ele for eu vou. Eu não quero nem saber onde é. Né? Saiu nos jornais parlamentares dizendo isso sem nenhuma vergonha desse tipo de conduta. Portanto, o PSD é um partido natimorto, que nasceu agora e morrerá depois da eleição de 2012. Por fim, essa polêmica da Copa do Mundo. Vai ficando cada vez mais claro que o Brasil tem sérios problemas para preparar as suas cidades sedes da Copa do Mundo de 2014. Manaus mais ainda. Eu tenho insistido, toda semana eu tenho feito esse alerta aqui. O status atual das obras de mobilidade urbana, monotrilho e BRT, que preparará Manaus para sediar a Copa do Mundo de 2014,
são os 2 projetos inviabilizados por determinação do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. Os financiamentos de 600 milhões para o monotrilho e de 200 milhões para o BRT estão arquivados no Ministério das Cidades, na Caixa Econômica Federal, desde o dia 13 de dezembro. Agora, no dia 3 de março, saiu uma nova determinação do Ministério Público Federal, dizendo que caso a Caixa Econômica, o Ministério das Cidades e o governador do Estado do Amazonas insistam em firmar o convênio para execução da obra do monotrilho, os 3 serão responsabilizados por crime de improbidade administrativa. Portanto, nós precisamos, o governo precisa ter humildade, reconhecer as dificuldades que tem e discutir com a população quais são as saídas. Eu acho que o monotrilho não é a melhor alternativa, é um transporte de média complexidade. Por sinal, já falei isso aqui semana passada, Júlio, vou falar de novo, porque nossos amigos da imprensa, eu tenho muitos amigos muito queridos, sei receber as críticas que eles fazem a mim, mas como nós vivemos numa democracia, eles também podem recebê-las. Que papelão que a imprensa amazonense fez ao ir para a Malásia, tudo pago pela empresa. Que papelão! Que papelão, meus amigos. Teve jornalista que saiu daqui escrevendo contra o monotrilho e voltou escrevendo um tratado a favor do monotrilho como transporte de massa. Todos os engenheiros do mundo dizem que o monotrilho é um transporte de média capacidade. E aí teve um jornalista, meu amigo Valmir, que foi para a Malásia e voltou da Malásia dizendo que não é de média, que é de alta capacidade. Que papelão, moçada, que papelão. Eu fico imaginando 5 deputados indo para a Malásia, tudo pago por essa empresa e voltando para defender o projeto da empresa. Acho até que devia ir lá, mas devia ir lá pago pelo jornal, para ter independência na avaliação do projeto, para não ouvir só a empresa, para ouvir a população, para ouvir o poder público, para saber quanto custa aos cofres públicos aquele projeto lá. Eu quero acreditar que o governo vai concentrar todos os seus esforços para superar os entraves. Para vocês terem uma ideia, o projeto do monotrilho do BRT, segundo declaração do superintendente do IMTU, o projeto do monotrilho do BRT não tem previsão de integração, nem física nem tarifária. Portanto, o monotrilho, ele é um modelo de transporte que não lhe pega na sua casa. Você vai ter que sair da sua casa com algum transporte para chegar até o monotrilho. Qual é esse transporte? O BRT numa área e o ônibus normal de outra área. No entanto, as estações do BRT não têm espaço físico para que o ônibus entre e faça a integração entre os 2 modais. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O superintendente do IMTU disse que não tinha informação nenhuma sobre o monotrilho, que a prefeitura em momento nenhum conversou com o Estado sobre a integração dos 2 sistemas. Portanto, eu sou um entusiasta da Copa do Mundo, já disse isso, acho que temos que fazer todos os esforços para consolidar Manaus como subsede, mas no caminho que vai, essa turma vai fazer Manaus perder essa condição, por conta dos problemas da obra de mobilidade. Não falo nem de aeroporto é responsabilidade do governo federal, que também patina nas suas obrigações relacionadas a preparar Manaus para ser Copa do Mundo, e o IPE agora, Instituto de Pesquisas Econômicas, acaba de emitir um relatório informando que a grande maioria dos aeroportos, entre eles o de Manaus, só estarão preparados em 2017. Portanto, não é que não fica pronto para a Copa de 2014, não fica pronto para a Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro. O Brasil, o Estado do Amazonas precisam correr, nós não podemos perder essa oportunidade, menos pelo aspecto esportivo e muito mais pelo legado social e urbanístico que um evento desse porte pode trazer. Existem linhas de créditos hoje, o Amazonas tem 800 milhões de reais, nunca o Amazonas teve tanto dinheiro para resolver o problema de mobilidade urbana na cidade de Manaus. Hoje o Estado do Amazonas tem 800 milhões de reais disponíveis para resolver o problema de mobilidade urbana da cidade de Manaus e não consegue gastar. Não consegue gastar pela sua incompetência de fazer um projeto básico
que não atende todos os requisitos determinados pela lei de licitações e pela sua arrogância de insistir no erro. O relatório do Ministério Público Federal diz o seguinte: há um ano nós avisamos o governo do Estado que o projeto básico tem esses problemas. Há um ano, ao invés de corrigir o projeto básico, eles insistem em oferecer justificativa. Agora nós não queremos mais justificativa. O financiamento está arquivado e acabou. Portanto, eu espero que esse governo não fique marcado para a história como o governo que teve a chance de resolver o problema de mobilidade urbana de Manaus, porque, repito, tem disponível 800 milhões de reais para isso e que não conseguiu pela sua arrogância e incompetência. É hora de unir forças. O projeto básico da obra do monotrilho diz que o monotrilho precisa de 40 meses para a execução das obras civis e 6 meses de teste. Portanto, 46 meses da data da assinatura da ordem de serviço. Até hoje a ordem de serviço não foi assinada e nós só temos 39 meses daqui até a Copa do Mundo. Portanto, é hora de correr, de ser humilde, de ouvir, de entender que quem faz esse alerta não é porque é contra o governo, não é porque é contra a Copa, é porque não quer permitir que o Amazonas e que Manaus perca essa chance de ter uma transformação estrutural na questão da mobilidade urbana. Portanto, governador, alerta, essa turma ao seu redor está lhe enganando. O monotrilho tem problemas e problemas gravíssimos. O senhor precisa procurar o Ministério Público, a CGU, e impor a seus técnicos que atendam os requisitos do Ministério Público e da CGU. Já passou da hora. Corra que ainda dá tempo. Revista Política, com Marcelo Ramos, na Vox FM. Voltando com Revista Política, agora vamos bater um papo aqui com o Helder e com o Rodrigo, que são membros da Chapa 10, posso falar o número errado, né? Da Chapa 10, Chapa Questão de Ordem, reconstruindo o movimento acadêmico, que vai disputar as eleições do DCE no dia 27 de abril de 2011. Fale aí, Helder, Rodrigo, o que a Chapa está propondo? Como é que está a mobilização da comunidade acadêmica para essa eleição? Fale um pouquinho aí para nós sobre isso. Primeiramente, bom dia aos ouvintes. Agradecer a oportunidade de estar expondo a intenção da Chapa nas eleições do DCE. A Chapa foi construída são 15 pessoas dentro da Chapa, divididas de todos os cursos da Universidade Federal do Amazonas. Estamos construindo uma primeira proposta de discutir com a comunidade acadêmica, que a comunidade acadêmica venha até a Chapa e nos diga o que realmente o DCE tem que fazer para a melhoria dos nossos estudos. Rodrigo, à vontade. Bom dia, pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou estudante de contabilidade e estou na Chapa 10 como primeiro diretor de finanças. E a gente aproveita essa oportunidade aqui, agradecer ao Marcelo, para apresentar a Chapa e as principais propostas. Bacana. Me diz uma coisa, Helder e Rodrigo, o movimento já foi mais animado, né? Eu sou de um período, eu fui um militante muito ativo no movimento estudantil, sou de um período que uma eleição de DCE mobilizava a comunidade acadêmica inteira. E eu estava vendo, até comentando aqui com vocês antes, a eleição logo depois de um feriado, a universidade bem desmobilizada em torno disso. Isso é reflexo de um afastamento do movimento dos interesses dos estudantes, é reflexo também desse adesismo aos governos, à reitoria, porque quando o movimento vira braço de quem ele deve fiscalizar, as coisas sempre perdem a credibilidade, né? O movimento na universidade, eu estudo na UFAM desde 2005, acho que é o pior momento do movimento estudantil que está se passando. De 2009 para cá, simplesmente se acabou dentro da universidade. Como você disse, uma principal culpa não é nem dos próprios estudantes, é das formas que foram feitos o movimento estudantil nos últimos anos. O aparelhamento dos partidos políticos em cima da militância, em cima das ideologias da juventude. Algumas pessoas, a maioria delas, digamos assim, fazendo o movimento estudantil em troca de dinheiro ou representação parlamentar. Aí o processo da eleição, realmente depois de um feriado, sem ter a divulgação maior, quando nós entramos nas salas para fazer campanhas, nós temos que explicar o que é um DCE, para que serve um DCE.
não existe mais uma informação e uma democracia aberta dentro da universidade de conhecimento do que é o movimento estudantil. Agora, Rodrigo, o movimento estudantil há muito tempo só tem uma bandeira, né? Só luta por aumento da passagem e passe estudantil, né? Há muito tempo ninguém ouve o movimento estudantil intervindo em outros assuntos, nas questões internas da universidade. Por que desse esvaziamento? Qual a leitura que a chapa de vocês faz disso? Justamente por isso a gente decidiu fazer essa chapa, pegamos pessoas de várias áreas, né, cada um direcionado à sua área específica dos seus estudos, e escolhemos justamente esse nome, Questão de Ordem, Reconstruindo o Movimento Acadêmico, né? Como vocês falaram, tem alguns anos já que, devido a esse aparelhamento, o uso muito político, muito partidário, muito direcionado a essas questões, afastou inclusive os outros estudantes, né, que já não eram muito ligados à atividade estudantil, e isso faz afastar cada vez mais. E é justamente que a nossa proposta, mudar esse direcionamento. Não tem como distinguir o DCE de atividade política, né? A gente vai sim continuar defendendo essas causas, mas a gente quer direcionar mais para a gestão, para os problemas da UFAM mesmo, direcionar aos problemas diários ali, que afastam os estudantes. Hoje em dia preferem cursar uma faculdade particular, porque lá vai ter professor, porque... Quais são esses problemas, Rodrigo? Quais os problemas que vocês identificam como os principais problemas, vamos dizer, do dia a dia da UFAM ainda? Transporte coletivo, a gente já sabe, é um problema da cidade e que os alunos da UFAM sofrem muito com isso. Mas o que mais vocês identificam como problemas do dia a dia do estudante que vocês pretendem abordar à frente do DCE? Tem esses problemas básicos, né, que é a parte do transporte, a parte da alimentação, muita gente reclama da qualidade ruim, tem a questão do isolamento, não tem sinal de telefone, não tem algumas questões também, tipo estacionamento em alguns setores, falta iluminação, tem muito assalto, arromba o teu carro, leva tudo teu lá, então isso tem afastado bastante os alunos lá. Principalmente falta de professor dentro da universidade, que é um problema identificado, um problema de gestão mesmo, falta de professores na UFAM, um problema da gestão da universidade, que não consegue administrar se o professor vai ou não vai. Os próprios departamentos que enviam professores para dar aula em outros cursos não tem controle nenhum, não tem concurso público. A universidade, os professores substitutos estão sendo, o processo de contratação dos professores substitutos está sendo depois que as aulas começam, tem matéria sendo cancelada, e esses pontos que a chapa vai brigar para que sejam resolvidos, assim. Não só bandeira de transporte coletivo, mas a gente quer trabalhar um movimento acadêmico mesmo. Por que está faltando professor, por que a comida do RU não está de boa qualidade, sempre respeitando a hierarquia, respeitando a instituição. Vamos conversar com os alunos, como estamos fazendo. Nossa campanha eleitoral essa primeira semana foi entrar na sala de aula e perguntar dos alunos o que os alunos querem que nós, dentro do DCE, façamos, construir coletivamente. Acho que uma das coisas que se perdeu também no movimento estudantil, teve esse afastamento, foi que as gestões que ganham o centro acadêmico e DCE, simplesmente as diretorias se afastam da comunidade. Se a gente está propondo reconstruir um movimento de uma entidade pública, então que todos opinem, que todos venham e nos digam quais são os principais problemas. Como estudante a gente sabe que falta professor, não tem segurança, falta luz, as salas de aula, a maioria das salas de aula são depreciadas, quadro quebrado, falta ar-condicionado principalmente. Isso aí são os problemas macros, que não é nem proposta, isso é obrigação dos centros acadêmicos do DCE cuidar dessas partes. Mas, como objetivo geral, eu acho que fica como dever de qualquer entidade estudantil resgatar o respeito e o nome da Universidade Federal do Amazonas, que se perdeu ao longo do tempo. Bacana, Helder. Agora peçam o voto, né? Dia 27 de abril, aí a turma da UFAM, todos os alunos são aptos a votar. Dia 27 de abril, cada unidade vai ter a sua urna. Então, dia 27 de abril, eleição DCE UFAM. Peçam o voto aí. Chapa Questão de Ordem, chapa 10. Já vou declarando aqui, se eu votasse na UFAM, era a minha chapa. A eleição é no dia 27 de abril, de 8 da manhã às 9 da noite. Estão aptos a votar todos os estudantes devidamente matriculados com documento com foto. E antes de pedir voto, a gente pede que
que as pessoas entrem nas nossas redes sociais, o Twitter, DCE Chapa 10, o Facebook, Chapa 10 DCE UFAM, e o nosso e-mail, chapa10@live.com, que opinem, deixem suas críticas, nos acompanhem, nos fiscalizem. E dia 27 de abril, peça para o seu amigo, estudante, família, familiares, pessoas em geral, para votar na Chapa 10, com certeza o trabalho vai ser bem planejado e bem organizado. Bacana, boa sorte aí, sucesso, e é a minha chapa 10. Se eu votasse, votaria Chapa 10, questão de ordem. Obrigado, viu, Marcelo? Mais uma vez agradecemos o espaço. Bacana, um abraço para vocês, vamos de música, daqui a pouquinho voltamos na nossa última parte do programa, conversando aqui com a turma que está mandando mensagem pelo Twitter. Valeu. Revista Política, com Marcelo Ramos, na Vox FM. Revista Política Twitter. Bem, vamos para a última parte do programa, para hoje não tomar o tempo. Sábado passado tomamos quase 15 minutos, semana passada tomamos quase 15 minutos da Cleo, mas hoje vamos terminar na hora. Terminar batendo papo aqui com a turma do Twitter. Um abraço aí pro Anderson Salles, Tarran Salles. Anderson, você está errado. O Rodrigo não é o prefeito de Sucupira, certo? O Rodrigo é outra figura do Twitter, mas não é o prefeito de Sucupira, não. Você está errado. Fique tranquilo. Um abraço aí, Anderson. Meu companheiro, um cara que me ajuda muito aí, me ajudando a administrar as minhas redes sociais. Trabalha comigo, Anderson. Um abraço pro meu companheiro Joaquim Lucena, vereador de luta, tomou a frente da denúncia dessa imoralidade que é o aluguel dessa casa. Vereador, tem que entrar com uma ação popular. Isso é imoralidade, isso é um roubo de dinheiro público descarado. Mais um da Prefeitura de Manaus. Roberto Ramos, meu companheiro taxista, que não é meu parente. Um dia desse o Roberto fez uma manifestação e aí os jornais começaram a me ligar que a manifestação dos taxistas era coordenada por mim, porque um dos líderes era meu parente, meu irmão, meu primo. É só uma coincidência. Roberto, um abraço, companheiro. Conte comigo aí na luta de vocês. O Erlan Martins também ouvindo a gente aqui, acompanhando pelo Twitter. O Sandro, com a graça dele de sempre, eu pedi para mandar pergunta. Como ele é um cara meio fraco, veio aqui, disse que ia me imprensar, ele e o Silvio, vieram com o banco, saíram daqui com o rabinho entre as pernas, são fracos. Você, Sandro, você e o Silvio são fracos. Eu quero desafiar outros para virem me entrevistar aqui, que você e o Silvio são fracos. Quer saber se manga com leite faz mal? O que você acha, Rodrigo? Manga com leite faz mal? Só se for com leite de Amapá, foi o que eu ouvi falar já. Então pronto, Sandro. Então pode tomar manga com leite. Só tome cuidado para o leite não ser leite de Amapá. Um abraço também para o professor Elias, que manda aqui o seu comentário, dizendo que acha que a viagem dos jornalistas pago pela empresa, ele não vê problema nenhum, pago pela empresa que vai gerir o monotrilho, ele não vê problema nenhum, mas critica também a visão parcial que foi manifestada por esses jornalistas que fizeram a visita lá. E também aqui o Mal de Souza, meu companheiro aqui de longas datas, ele relembra aqui a minha vivência no movimento estudantil. Eu realmente fui muito envolvido durante muito tempo, uma fase importante da minha vida, e relembra aqui as lutas que nós tivemos à frente do DCE da UFAM. Um abraço também para você. Aqui, já disse, o Anderson está insistindo, ele não é o prefeito de Sucupira, Anderson, não adianta. Então, pessoal, valeu pelo programa de hoje, mais um Revista Política. Peço desculpa aí pelo meu atraso, fizemos um programa curtinho hoje, mas um abraço, uma boa semana a todos. Quero dizer para vocês que vou aproveitar a semana que vem e estou fazendo um levantamento de todas as informações sobre a Universidade do Estado do Amazonas. Jussen, Rodrigo, Helder e todos que estão nos ouvindo. A UEA vive hoje uma grave crise. Há um esforço danado do reitor para tentar recolocar as coisas no lugar, mas a UEA tem um fundo que arrecadou milhões de reais nos últimos anos, e aí nós precisamos descobrir se houve um grave problema de gestão ou se nem todos os recursos do fundo foram destinados à UEA. Das duas, uma. Dinheiro arrecadado em nome da UEA não faltou nos últimos anos. Foi muito dinheiro. Então semana que vem eu vou trabalhar nesse feriado, nesse tema, para preparar um discurso que eu farei escrito na próxima terça-feira. O absurdo é tão grande que a Assembleia em 2005 aprovou uma lei que autoriza o governo do Estado a
utilizar o excedente da arrecadação do fundo da UEA em outras ações do governo, o que é um absurdo. Portanto, eu volto na semana que vem com esse tema. Um abraço a todos, bom final de semana, bom domingo, valeu! Revista Política, com Marcelo Ramos, na Vox FM.